Aqui, ó. Louvado seja Deus. Lamandarás. Bendito seja Deus. Quando eu cheguei aqui, o Senhor me incomodava olhar para essa cesta e vai intercede por essas fotos. E da mesma forma que eu fiz contigo, uma foto minha dentro de uma cesta dessa, vou fazer com pessoas nesse lugar. Louvado seja Deus. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te apresento essas fotos, Pai. Assim um dia como foi feito, Senhor amado, num momento também estava dentro de uma cesta dessa. Pai, nessa noite de hoje eu te peço, Pai, uma cobertura espiritual sobre essas falsas pessoas que aqui estão sendo apresentadas. Faça uma obra, Senhor amado, transforma, muda e restaura. O que está perdido, que pensa que não tem jeito, ainda há jeito, ainda há esperança para a árvore que for colocada. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Pai. Em nome de Jesus, que nós veremos pessoas, Pai, que estão nessas portas, entrando por essas portas, dizendo que o Senhor é santo, que o Senhor é bom, e que não podemos te largar para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, aplauda o nome do Senhor. Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmão, abra a vossa Bíblia no livro de Êxodo. Bendito seja o nome do Senhor. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1. Bendito seja Deus. Esse é o versículo de número 6. Bendito seja Deus. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 6, está escrito assim: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. E se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é a mais numerosa e mais forte do que nós. Ei, usamos de astúcia, ou seja, de malícia, para ser um português mais claro, malandragem, para com eles, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele não se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra para os afligires com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolo, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que a tirania o serviam. O rei do Egito ordenou ao Sapatra, as parteiras hebreias, quais uma se chamava Cifra e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai se for filho, homem, matai-o, mas se for filha viva, deixa. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara, e o rei do Egito deixara de viver os meninos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar, irmão. Bendito seja o teu nome. Nós te louvamos e te engrandecemos e pedimos a ti a direção dessa palavra, Senhor. O culto já foi entoado, a oração foi dirigida, meu Deus, a adoração foi direcionada ao Senhor. Nós sentimos a virtude da tua presença, o teu Espírito é notório na casa. A tua presença nos abraçou, nós sentimos o poder e o fogo do Espírito Santo nessa tarde de hoje.
Por isso, desde já te agradeço por essa mensagem, Pai. Revela ao coração da tua igreja o teu desejo, a tua vontade de falar com eles nesse dia chamado hoje. Não deixe-os sair daqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, teu abraço e Senhor, o consolo do Santo Espírito, para a glória do teu nome. E todos digam amém. Possa sentar, pode ir no nome do Senhor. Em nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, hoje, para a nação judia, hoje é o dia de Yom Kippur. Hoje se iniciou às 6 horas da noite, o grande dia do perdão. É o dia que a nação dos judeus, eles não colocam sapatos de couro, eles não colocam, eles têm tudo amparado para poder buscar o Senhor em redenção, pedindo perdão, confessando seus pecados e afligindo a sua carne em jejum e oração. Porque hoje é o dia de Yom Kippur, é o dia a qual, segundo a tradição judaica vai dizer, é o dia que Deus escreve um novo amanhã. É o dia que Deus escreve a nossa história o ano que vem. A cada ser humano, a cada homem e a cada mulher, é o dia que Deus escreve no livro da vida como será o seu ano no ano que vem. Então, é bem gratificante a gente entrar em detalhes acerca desse fato, porque quem a gente olha no mundo físico, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Às vezes está tendo um julgamento e a gente não sabe, está tendo uma sentença e a gente não sabe. E quão bom e quão suave é que nós estamos aqui em comunhão. Bendito seja o nome do Senhor para glorificar o seu nome. Amém? Amados irmãos, é uma palavra muito conhecida da parte dos irmãos acerca de Israel. Deus, Ele escreve histórias, Ele toma direção a qual muitas das vezes a gente não entende o direcionamento de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus toma o direcionamento, Ele escolhe um homem de uma descendência totalmente idólatra, chama Abraão de dentro de uma família completamente corrompida pela idolatria. E Abraão não se rende, não quer servir aos deuses feitos por mão de homem. E quando Deus vê essa atitude, Deus lança sobre ele uma promessa. A promessa que Deus faz para ele é para que desse gerações. Mas Abraão olhava para casa e não via, louvado seja Deus, a oportunidade de poder gerar, pois ele sabia que a sua esposa ela não poderia gerar, pois o seu ventre, louvado seja Deus, já tinha cerrado o período da mulher gerar, porque ela era avançada de idade, também Abraão. Porém, quando Deus quer fazer um projeto, Ele não escolhe quem, Ele não escolhe quando, Ele não escolhe lugar, Ele não escolhe casa A nem casa B. Quando Ele acha uma legalidade de alguém para poder construir algo que Ele quer usar, Ele entra, Ele faz e Ele faz promessa. Mesmo que a gente venha desacreditar da promessa de Deus, ainda está em vigor aquilo que Deus te prometeu. Então a Bíblia diz assim que Deus faz promessa, Abraão acredita, sai da parentela, sai da terra, vai para a terra, louvado seja Deus, a qual Deus mostrara no meio do caminho, e ali acontece. A Bíblia diz que Abraão gera, louvado seja Deus, tem a sua descendência cresce, louvado seja Deus, Isaac nasce, e ali por diante começa a se concluir o projeto de Deus. O projeto de Deus era pequeno até. Mesmo sendo no deserto, o projeto de Deus estava sendo gerado no meio do deserto, no meio dos lugares, louvado seja Deus, aonde o homem olhava e dizia que não ia crescer, que não ia, meu Deus, aleluia, que não ia nascer, que não ia dar nada. Mas era ali que Deus queria, louvado seja Deus, mostrar para Abraão que ele não dependia de Abraão para poder fazer crescer uma promessa, ou a geração de Abraão fosse crescer no meio do deserto. Então, Abraão só precisava somente entender e ouvir e obedecer, porque mesmo estando no meio daquele caos, do deserto, Deus ainda era fiel para cumprir com a sua palavra. Mesmo que Abraão não visse, louvado seja Deus, recurso para poder investir naquilo que Deus queria com ele, mas ele acreditava e disse: eu mesmo não tenho nada para investir, mas em cima da palavra a qual Deus tem
cuidado, eu vou acreditar e vou ver ainda essa geração acontecer, essa promessa acontecer, porque a promessa de Deus não vai morrer. Então a Bíblia vai dizer assim, que Abraão, ele olha e ele vê que as palavras que Deus falou para ele dentro de uma tenda, louvado seja Deus, que a sua esposa, mesmo sendo velha, estéril, ia gerar, ele vê se concluir. Nasce Isaac. Só que a Bíblia diz assim, bendito seja o nome do Senhor, que todavia Deus sempre deixou orientar. Deus nunca vai deixar acontecer alguma coisa sem antes revelar aos seus pequenos e os profetas. A Bíblia de Deus diz isso. Então a palavra de Deus vai dizer assim, que Deus fala para Abraão: Abraão, tu vais ser pai de nação, tu vais ser pai de uma grande multidão, de grande geração. A tua geração vai ser tão grande, se tu comprar as estrelas do céu e a areia da terra, não vai ter quantidade para você contar, porque é tão grande que vai ser. Então Abraão acredita, crê, se apega com Deus e Deus cumpre a promessa. Só que Deus diz assim: Abraão, entenda, essa geração tua que vai vir período difícil, vai vir período de crise, vai vir período, louvado seja Deus, um período em que eles vão passar por grande dificuldade, pois eles vão ser obrigados a ser escravos numa terra que eles não conhecem. Por quê? Porque quando a crise apertar, eu vou permitir para quê? Para que eles não morram. Então eu vou permitir certas situações para poder, louvado seja Deus, cumprir a promessa que eu tenho sobre a tua vida. Então, mesmo que a dificuldade venha hoje e eles pensam que estão a perder amanhã, não é para a morte deles, é para livramento. Por quê? Porque mesmo dentro do lugar que eles não queiram estar, eu ainda tenho promessa com eles. Então a Bíblia vai dizer assim, louvado seja Deus, que Deus disse para Abraão: Abraão, vai chegar período para a tua descendência que a fome vai bater na porta, e eles vão para uma terra que eles não conhecem, e lá eles ficarão cativos. Porém, esse povo está debaixo de uma promessa. Abraão, tu é meu amigo, e jamais eu vou deixar a descendência do meu amigo perecer, em hipótese nenhuma, porque eu fidelizei contigo uma promessa, e a minha palavra não vai por terra, Abraão. Fica tranquilo, mesmo que mais tarde tu veja o aperto na vida deles, mas entenda que eu tenho uma promessa a ser concluída. Abraão acredita, louvado seja Deus, e a geração de Abraão passa, a descendência nasce, cresce, Isaac vem, prolifera. A Bíblia vai dizer assim, que quando Jacó, louvado seja Deus, vem e passa a geração de Isaac, a Bíblia diz assim, que conclui aquilo que Deus tinha falado com Abraão. A Bíblia diz assim, que a palavra que Deus tinha direcionado a Abraão se conclui. Por quê? Porque a geração de Jacó era uma geração grande. Os filhos de Jacó, louvado seja Deus, era descendência grande. Só dentro da casa de Jacó, louvado seja Deus, tirando os filhos, as esposas e os netos, já tinha 70 pessoas. Ou seja, a promessa de Deus tinha já se concluído no tempo de Jacó, mas ainda faltava a descendência, a geração. Louvado seja Deus, a promessa de Deus se cumprir, porque Deus não queria dar somente uma coisa pequena para Abraão, Deus queria dar coisas grandes para Abraão. Conforme ele saiu da tenda e olhou, e ele viu a imensidão, era aquilo a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. As coisas grandes ainda estavam por vir. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jacó não olhou para a promessa somente com 70 pessoas. Jacó sabia que a promessa, a palavra que estava em Abraão, se concluiu em Isaac, mas permanecia em Jacó, e a descendência deles ia viver um período, louvado seja Deus, a qual eles nunca tinham visto. Aí a Bíblia vai dizer assim, que nesse tempo a fome bate na porta. Um período de crise bateu na porta. Mesmo com promessa passa dificuldades, mesmo com promessa passa crise, mesmo com promessa chora,
mesmo com promessa, geme, mesmo com promessa, louvado seja Deus, desanima, mesmo com promessa, anda cabisbaixo, mesmo com promessa, às vezes bate na porta do coração e diz: estou desacreditado, mesmo com promessa, dizer não vou mais, mesmo com promessa, ainda olha, louvado seja para dentro de casa e diz: Senhor, será que eu ainda estou na tua promessa? Deus manda te dizer nessa noite: ei, a promessa quem fez fui eu. Você acreditando ou não, eu ainda sou Deus de promessa. Mesmo olhando para dentro de casa e não vê saída, mas ainda está debaixo de uma palavra, ainda está debaixo de um propósito, ainda tem promessa. A fome veio, e a Bíblia diz que naquele tempo a fome, quando veio, assolou a terra. Só que Jacó estava plantando, e os filhos de Jacó foram para o campo semear. Só que tinha alguém dentro de casa. Bendito seja o nome do Senhor. Era o menor da casa e tinha sonho. E o sonho dele não era um sonho normal, era um sonho sobrenatural para futuros que vinham. Louvado seja Deus, tempo de crise. Então, antes que aconteceu o mal, Deus revela antes em sonho. Deus revela em revelação. Deus usa profeta do altar. Deus usa a irmã que roda. Deus usa a irmã que pega. Deus usa o porteiro. Deus usa o levita. Deus usa o cantor. Deus vai usar alguém antes da crise chegar. A Bíblia vai dizer que tem um menino dentro de casa. Era uma família normal, como qualquer uma. Era uma família tranquila, que se sentava para tomar o café da manhã como qualquer família normal. Só que tinha alguém que era diferente, que tinha um sonho. E muitas das vezes o sonho não pode ser contado. A Bíblia diz que Deus visita José na madrugada e desperta em José um sonho. E o sonho de José chamou a atenção. Por quê? O sonho de José não era um sonho comum, não era normal. Alguém que fosse um filho mais velho dentro de casa se prostrar ou se dobrar ao irmão mais novo, porque o primogênito dava-se ao mais velho e nunca ao mais novo. Então, se tivesse um sonho dessa natureza a qual ele teve, dizendo: louvado seja Deus que tinha visto, louvado seja o nome do Eterno, as estrelas do céu, o sol e a lua se dobrando para ele, estava dizendo que a sua casa serviria a ele e ele seria a vida de todos. Não era normal. O pai Jacó, entendendo que o seu bisavô Abraão já tinha dado a revelação dizendo que viria tempos difíceis, o que ele faz? Eu vou empurrar o menino para o projeto. Eu vou empurrar ele para a bênção, porque eu sei que o menino é de missão. Deus já está me dando uma revelação, uma preparação para amanhã a gente não perecer. Então o que Deus faz? Usa a mente de Jacó prepara uma túnica, a mais bonita, e veste o menino, porque eu tenho um plano novo. O projeto não vai morrer, fica tranquilo. Não vai morrer. Eu tenho um plano, eu tenho uma carta na manga. A Bíblia diz que Jacó, com sua experiência, faz uma túnica e veste José. Só que a túnica de José era diferente da dos irmãos, porque a dos irmãos diz, louvado seja Deus, conforme a tradição vai dizer, que a dos irmãos era de manga curta.
E aqui José era de manga comprida e tinha 7 cores. Só quem usava, louvado seja Deus, túnica de manga comprida era sacerdote, príncipe e rei. E com cores ainda que naquele tempo era muito difícil de ter, era só quem era da realeza. Jacó estava dizendo: eu vejo você não hoje, eu vejo você amanhã. Hoje você pode ser pequeno, mas amanhã eu sei que você vai ser. Jacó estava vendo amanhã. Jacó estava observando o futuro de José. Jacó estava olhando para José, dizendo: José, eu sei qual é esse mistério. Porém, eu vou ter que te colocar no meio do projeto. E o projeto vai doer. A Bíblia diz que veste José e coloca José como que? Administrador dos seus irmãos. Olha a inteligência do pai. Ele vai entender que José já tinha liderança, já era águia. Só que crescer com sonho no meio de pessoas que andam mais baixo que você é capaz de enterrar seus sonhos. Águia anda com águia. Se a águia andar com pardal, vai voar abaixo. Então a águia anda com águia. José não andava com todo mundo, José andava sozinho. Quando ele queria conselho, ele ia para Jacó, ele ia para o pai. Ele ia para o pai do pai, ele pai quer conselho. Como que eu vou agir hoje, hein? Abraço. Jacó entendia a revelação. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele tem o sonho que o pai veste, coloca ele como administrador dos seus irmãos, até o sonho nada aconteceu. Mas quando deu a túnica, a inveja apareceu. Deus, aleluia. Tem coisas que precisam acontecer para revelar quem é quem. Tem coisas que acontecem que nós não entendemos para revelar caráter, para revelar quem é e quem não é. Há uma balança de Deus e vai revelar quem é quem. Ninguém anda escondido ou escorado pensando que vai sobrar até o último sem antes de Deus revelar. Não! Vai ser um momento em que o pai vai dar um presente e quando dá o presente se prepara, olha para o olho de todo mundo e vê quem se alegrou com a glória. Quando o presente chegar, se prepara, vai ser revelado quem é quem. Só que eles não entendem que o presente que vai ser dado para José vai servir futuramente para eles também. Mas eles falam mais pela emoção, pela razão e pela inveja do que pensar no amanhã. Então vamos viver hoje, vamos pegar José hoje. Não vai deixar se concluir, não. Ei, todo projeto do inferno contra você de alcançar aquilo que Deus determinou nessa noite está sendo desbaratinado. Caiu por terra. Pode olhar e pode admirar, mesmo que hoje esteja passando vergonha, vai ter que olhar e contemplar e dizer: eu não sabia que José era projeto de Deus da terra.
ele. Traidores, falsos, comem no prato, sentam na mesa e falam mal. Quando não está José presente, começa a tocar na vida de José. Começa a dizer, esse José, não vou muito com a cara dele não. Eu sei que José tem, que o pai abençoou tanto ele, irmão. Vai falar com Deus, irmão. Vai falar com o pai. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. A Bíblia vai dizer que um dia José vai supervisionar os seus irmãos. E a Bíblia diz que quando ele vai ver os seus irmãos, o plano já estava feito. Os covardes já tinham se reunido. A casinha já tinha sido feita. Já tinham se organizado. Mudaram de lugar para você não saber qual é a reunião. Porque era para estar no lugar, José não estava lá. Porque nós vamos ser incomodados nessa reunião, nós não queremos a presença de José. Foram para outra terra. José, quando chega, o plano já estava feito. O poço já estava cavado. Cavaram uma sepultura para José no meio do deserto. Só que o projeto de Deus não morre no deserto. Eles esqueceram que José era semente. José era mais novo, semente de tamanho menor. José era uma semente que foi plantada no deserto. Eles cavaram um buraco e eles eram plantadores, hein? Eles plantavam e cuidavam de rebanho. E cavaram um buraco e colocaram José dentro. Como fosse uma semente. E lá esqueceram José. Porém, quando o coração doeu, porque o Espírito de Deus começou a incomodar, dizendo: o que você fez com ele é covardia, não se faz nem com o inimigo, volta lá e conserta o erro. Só que como vou consertar o erro de alguém que mora dentro da minha própria casa e é covarde comigo, e depois que me lançou, me bateu, me colocou no buraco, que ainda fazer as pazes comigo, não vai ficar legal, ele vai contar com o nosso pai, nós vamos ser cobrados. Então o que vamos fazer? Vamos montar um plano. Venderam José. A Bíblia diz que eles vendem José por 20 shekel de prata. Venderam José para os ismaelitas e levaram José para o lugar que Deus queria fazer José grande. Tem caminho que você não quer ir, que Deus vai permitir ir, para poder você crescer na terra que você pensa que é aflição, mas não é para o projeto de Deus começar a se iniciar. A história vai dizer que quando José é vendido, os ismaelitas, uma história paralela vai dizer que quando os ismaelitas olham para José, vê a formosura, vê que ele era diferente, comprou e teve medo. Ele falou: esse menino é diferente, esse menino não tem cara de escravo, esse rapaz tem cara diferente, até os de fora reconhecem quem é você, e dentro de casa vocês não têm valor. Aqueles que te conhecem às vezes nem te dá valor, mas o de fora sabe: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Reconhece. José é diferente. Sabe o que vamos fazer? Vamos vender ele por maior valor. Olha, José não tinha valor dentro de casa. No deserto ele valia 20 shekel. Quando chegou no Egito foi vendido por mais valor. Olha o valor de José. E quando chegou no Egito começou a ser o quê? O líder de dentro do palácio. Olha só o projeto de Deus. Crescimento em tempo de crise, em tempo de aflição, em tempo de vergonha. Crescimento. A Bíblia diz assim, uma história paralela vai dizer que era José indo no caminho
e passou por uma cidade chamada Maquipela. Maquipela era a cidade a qual Abraão e sua esposa, louvado seja Deus, Sara, estavam enterrados. E ele olha o túmulo dos pais e começa a clamar. E começa a dizer: olha o teu filho, para onde está indo? Olha o teu neto, para onde está passando? Onde eu estou passando? Mas ele sabia que ele era um projeto de Deus. Estava se concluindo na vida de Abraão, na vida de José, aquilo que Deus tinha falado com o patriarca Abraão. A promessa de Deus ainda está de pé. Mesmo que o tempo diga que não, mesmo que o deserto diga que não, mesmo que a humilhação diga que não, mesmo que a vergonha diga que não, você ainda é um projeto. E esse é o cara de pau. Pega a túnica e começa a vestir. O presente do pai começa a vestir ele. Só que não cabia em nenhum, irmão. A túnica só cabia em José. A túnica não cabia em Sião, não cabia em Judá, não cabia em Levi, não cabia em Gade, não cabia em Naftali, não cabia em Zebulun, não, ninguém cabia a túnica. A túnica era feita da medida de José. Já que não cabe nós para nós vestir pelo menos para ter um dia de glória, vamos rasgar, vamos guardar um capítulo, mergulhar ela no sangue e levar para os pais e dizer que ele foi devorado por uma fera. Jacó sabia. Jacó sabia. Se ele deu a túnica de liderança para José, ele sabia. O velho era ligeiro. Ele não ia dar uma túnica em vão para quem não tem promessa. Ele sabia que a descendência dele ia povoar. Só que ele sabia que a terra que ele estava ia passar por aflição. Então é preciso alguém padecer hoje para poder me fortalecer amanhã. Então ele traz as vestes, entrega a Jacó. Jacó chora e lamenta, mas Jacó no fundo do coração sabia que ele era uma promessa, ele era uma bênção. A Bíblia diz que ele vai para o Egito. Fala: olha aquele menino, que esse menino não é menino de dar, louvado seja Deus, ser escravo. Não. Eu vou colocar ele num lugar bom, num lugar de honra. José sai do calor do deserto para o ar-condicionado do Egito. É Egito, mas a promessa está lá. É Egito, mas Deus estava no Egito com José. Mas o Egito era uma terra cheia de idolatria, era. Mas José se manteve firme no Egito com Deus. Mas o Egito tinha uma manada, louvado seja Deus, de deuses. Tinha um panteão gigantesco de deuses, a qual todos os egípcios se prostravam. Sim, mas José servia a Deus e foi fiel. A Bíblia diz que José chegou no Egito, o Egito mudou. O Egito era a maior potência, mas quando José chegou, virou a principal potência. Por quê? Porque quando o servo de Deus fiel chega num lugar, a bênção de Deus chega com ele. O Egito só se tornou Egito porque José chegou lá. José está entrando no Egito. E para mim eu vejo Deus dizendo: vamos, filho, chegou a promessa, chegou a hora. Entra nessa porta. Imagina só, mas legal. Imagina só, José olhando e diz: Senhor, aqui é o maior lugar de maior contradição contra a Torá, contra a tua palavra. Aqui é um lugar de uma idolatria terrível. Imagina Deus dizendo para José: José, eu não preciso de Deus e do Egito para mudar a tua história. Eu preciso de você estar posicionado para me cumprir. Se você se posicionar, eu cumpro a promessa. A Bíblia diz
olhou e disse: não, esse menino é diferente. Tudo que ele põe não dá certo. Calma aí. Tudo que ele faz acontece. Tudo que ele põe a mão se multiplica em dois. Ele tem a unção da multiplicação. O que eu vou fazer? Vou deixar ele governar. Vou deixar ele tomar conta da minha casa. Mas Satanás é assim. Quer destruir o projeto. E para destruir o projeto, ele não precisa de um louvado seja Deus, de um mágico de estrutura. Ele não precisa de um demônio. Ele só precisa de um rabo de saia. Ele só precisa de uma mulher para tirar, louvado seja Deus, o posicionamento de um homem de Deus dentro do Egito que tem promessa, que vai assumir um dos maiores cargos futuramente dentro do Egito. Só precisa de uma pessoa, uma mulher. Mulher astuta, uma serpente, uma cobra escondida dentro do palácio. José chega, José é águia, José está velho, José é águia. José já era águia desde a casa do pai. Quando chegou a falar, ele disse: eu sou águia. Eu sei que aqui tem um monte, louvado seja, imagine José olhando e dizendo: eu sei que no Egito tem um monte de pardal, mas eu sou águia. Mas quando ele olha no meio do pardal tem uma cobra. Tem uma cobra, tem uma serpente. A mulher de Potifar era uma serpente. Queria, louvado seja Deus, de todo o jeito, para que José fosse acometido por um pecado, principalmente o pecado de adultério. Para quê? Para fazer com que Faraó matasse ele e acabasse o projeto de Deus. Mas José permaneceu firme e disse: não, aqui não, serpente. Pega a tua bagagem e vai embora. Eu continuo com a promessa. Pega a tua bagagem e vai embora. Eu continuo a promessa. Isso custou para José 12 anos de cadeia. Custou para José 12 anos preso, irmão. E ninguém lembrava de José. Para José chegar na promessa, José foi peneirado. José foi amassado. José foi sacudido. José foi preso para poder chegar na promessa. Está pensando que promessa? É você aceitar Jesus hoje, descer as águas já veio recebendo de bandeja cheia? Não, irmão. Existe renúncia, existe um não, existe, sabe o que? Ele diz: olha, eu prefiro ficar no meu lugar quietinho com Deus do que com a multidão servindo a Satanás. Ei, eu prefiro comer um pouco, olhar para o meu armário, ter feijão, ter arroz e ter uma misturinha, do que um banquete sentado na mesa de Jezabel. José viu o carcereiro da cadeia. Como isso? Um preso de carcereiro. Até lá Deus estava dando para ele a interpretação, dizendo para ele: José, sabe quem você é, José? Você não está entendendo ainda? Você foi o primeiro na casa do teu pai. Você foi o primeiro que chegou no Egito. E tu está sendo o primeiro na cadeia. Calma, José. Ainda tem projeto. O projeto continua. A Bíblia diz que José interpretava sonho. A Bíblia vai dizer que Deus é tremendo. Quando Ele quer cumprir um propósito sobre a vida de quem tem promessa, Deus faz acordar assustado aquele que pode empurrar você para a promessa e assumir o projeto. A Bíblia diz que Deus dá sonho a Faraó. Quem sonhador até ali era José. Deus vai incomodar Faraó com um sonho que ninguém interpretava. Porque se os magos, se os astrólogos, se os feiticeiros de dentro do Egito não conseguiam interpretar, é porque o sonho não era o sonho do mundo espiritual baixo. O sonho revelado para Faraó era
Louvado seja Deus. Era das áreas celestiais, era mais alto, era Deus revelando. Olha, eu vou te dar a ceia e nesse sonho tem um projeto. Ninguém vai revelar. O que tem promessa vai ser chamado. Farol chamou todo mundo. Estava toda a gangue. Todo mundo para revelar o sonho. Ninguém conseguiu. Aí tinha um copeiro. Sabe o rei? À vontade. Seu pastor disse: tem um. Aonde? José. Tem um moço lá dentro da cadeia. Quem? José, 12 anos. José estava esquecido. José, mas quem é José? José estava preso, estava no livro. José do preso. Ele interpreta que é uma maravilha. Sério. Se ninguém interpretou, chama José. Tem coisas que Deus permite acontecer para poder te exaltar na frente da humilhação. Tem humilhação que aconteceu que Deus vai usar de artimanha para poder te mostrar e dizer: ei, José, vem meu filho, vem com pressa. Eu tenho pressa com o projeto que eu tenho sobre a tua vida. Aí a Bíblia vai dizer que quando o homem que vai buscar José na cadeia, de José, mandaram te chamar. José estava barbudo, sujo e mal vestido. Ele disse: José, se arruma, porque o rei mandou te chamar. Você vai se apresentar na corte, porque o rei quer uma interpretação. Tudo bem, não tem problema. O homem que anda em vida de oração com Deus, Deus revela até na hora de dormir. O homem e a mulher que se preza em oração, quando ele deita a cabeça, não é para dormir. Não. Homem e mulher de oração não dorme. Homem e mulher de oração é arrebatado. Ele vai ver as coisas ocultas e escondidas. Até a arma forjada que estava preparada para você, ele revela e você não é atingido, porque nada fica escondido diante de um homem e de uma mulher de Deus que anda de joelho. Não anda de pé, mas anda de joelho. Nada fica em oculto. Bendito seja Deus. Lembra? Louvado seja o rei Jorão. Quando, louvado seja Deus, o rei da Síria queria matá-lo, fizeram um monte de lugares para poder matar, mas Eliseu andava de joelho e era arrebatado toda a noite. E quando uma armadilha era preparada, Deus visitava Eliseu e dizia: Eliseu, diz o rei, mesmo que ele não acredite, não passar naquele lugar porque tem uma arma forjada. Diz para ele que eu estou dando livramento hoje. Hoje é o dia de livramento. Diz para ele. Que o rei teve um sonho: 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas bonitas, viçosas, e 7 espigas murchas, e comia as espigas boas. E quem teve a interpretação, porque a revelação era de Deus para poder exaltar José. Aí a Bíblia diz: louvado seja Deus, que quando chama José, entrega para ele o sonho, José já tinha interpretação. 7 é tempo. Tempo 7. Vacas gordas. Deus ia mexer na agricultura e na pecuária. Para quê? Para exaltar alguém que tinha promessa dentro do reino. Porém, ia vir a crise, a fome ia chegar também no Egito. A fome só tinha chegado na terra de quem tinha promessa. Lembra? Só que a fome vai chegar no Egito. Vai chegar no Egito.
Só que nesse inteirinho de revelação, a fome tocou em Jacó. E os filhos vieram para o Egito. Só que nessa viagem, Deus já estava deixando José preparado para a revelação, porque Deus queria mostrar para os covardes que antes dele chegar na terra para poder buscar mantimento, ele tinha que pegar primeiramente na mão de quem ele humilhou. Porque Deus é assim, irmãos. Deus não é covarde, nós não pedimos que seja julgado nossos inimigos, não. A justiça cabe a Deus, não a nós. Então os irmãos, quando chegaram, a primeira coisa que quando José revela para o rei o sonho, a primeira coisa que ele disse: José é diferente. Reconhecer José o que os irmãos não reconheceram. Tem reconhecimento de fora maior do que tinha de dentro. Tem gente que vê a tua qualidade lá fora, coisas que andam, pessoas que andam contigo que não te vê. Tem pessoas que te colocam para baixo, mas quem não conhece, você diz: essa pessoa é diferente. Tem algo diferente nessa pessoa, tem algo de Deus, tem um brilho estranho, tem um brilho diferente nele. A Bíblia diz que ele revela e diz: olha, 7 tempos